hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 3º. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 13, 14 e 15. Na página 41. Instruções dos Espíritos, mundos de expiação e expiações e provas. Mundo de expiações e de provas. Que vos direi dos mundos de expiação que vos já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a prova que já viveram e realizaram certos progressos, mas também os vícios numerosos, os aos quais são inclinados, são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolve ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se podem exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons, foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados, e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua infância desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aqueles também para os quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nela mais sensibilidade e sente mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter comum servir lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve, a uma só vez, as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, em 1862. Para o esclarecimento da leitura, passamos a palavra aos amigos Kelly Nascimento e Ives Facori. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui, participando de mais esse estudo do Evangelho. Queria agradecer também aos nossos amigos internautas que sempre nos acompanham pela internet e a nossa colaboradora Kelly, que também
está aqui para nos ajudar no entendimento desse estudo da noite. A leitura, ela é uma leitura muito significativa e é uma leitura, a princípio, muito hermética, né? Uma leitura muito complicada para que vamos dizer assim, para que um estudo isolado favoreça um entendimento mais claro daquilo que a espiritualidade quis nos trazer. Então, é sempre importante momentos como esse, em que a gente tem a oportunidade de ver uma outra visão para além da nossa, através dessa interação aqui, que é capaz de dirimir as nossas dúvidas. Então, qualquer falta de entendimento, qualquer dificuldade, pode fazer a pergunta, que os voluntários vão estar nas laterais aí para poder auxiliar. Mundo de expiação e provas é o tema da reflexão da noite. E antes da gente falar sobre as características do mundo de expiação e provas, é preciso primeiro uma definição daquilo que é expiação e daquilo que é prova. Porque na doutrina espírita, em muitas palestras que a gente assiste, é muito comum a gente ouvir: estamos num mundo de expiação e provas. Mas, afinal de contas, o que é expiação e o que é prova? Né? Então, a gente precisa de uma definição para dar um pontapé inicial do nosso entendimento. Vamos começar pela expiação, que talvez seja a marca mais preponderante, alusiva à experiência individual de cada um. Expiação é sempre um regime educativo de resgate de débitos que nós plantamos no passado. Então, por exemplo, todas as nossas faltas, todos os nossos equívocos ao longo das reencarnações, vai gerando um peso espiritual que nós precisamos nos livrar em algum momento. E quando a gente reencarna num regime de expiação, a nossa vida ela acaba sendo cercada de experiências que vão favorecer uma descarga desse peso plantada por nós mesmos num passado remoto ou presente. Então, expiação é sempre aquele regime de expurgar, de filtrar um mal plantado por nós mesmos. Isso cai na lei de ação e reação, de que para cada ação do indivíduo existe uma reação de maior ou igual intensidade. Então, nenhuma das nossas faltas na existência se perdem, assim como nenhum bem que a gente faz também se perde. Tudo aquilo que a gente faz, seja de bem ou de mal, fica registrado na consciência. Quando nós vamos fazendo somente coisas prejudiciais no sentido do nosso crescimento espiritual, a gente vai arquivando aquilo em nós também. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, se eu não me engano, intitulado Na Casa Mental, ele fala que o nosso campo psíquico é dividido em 3 departamentos: inconsciente, o consciente e o superconsciente. Nós estamos aqui num momento de consciência, A partir do momento em que a gente sair daqui para os nossos lares, muito do conteúdo que aqui foi trabalhado não vai se apagar, simplesmente ele vai migrar para o nosso inconsciente. É uma memória, vamos dizer assim, que a gente não se lembra, mas que está registrado em nós. Então, tudo aquilo que a gente faz, de certa forma, vai para um outro departamento chamado inconsciente. Então, eu venho aqui, tomo um pouquinho de água e ponho um copo aqui. Daqui um pouquinho eu já esqueci desse episódio. Só que esse ato ficou gravado em mim, porque é uma informação que simplesmente saiu da minha memória consciente e passou para a minha memória inconsciente. E o superconsciente se trata dos nossos ideais, dos nossos planejamentos de vida, dos nossos anseios de melhoria interior. Então, a consciência ela existe como sendo um elemento mediador do superconsciente e do nosso inconsciente. Por que eu estou dizendo isso?
Porque ao longo das nossas inúmeras experiências reencarnatórias, nós viemos ao longo do tempo preenchendo esse inconsciente de informação. E o que acontece? O inconsciente, ele de certa forma, ele reflete nas nossas vidas. Ele vai refletindo nas nossas vidas através do quê? Através dos nossos impulsos, através das nossas tendências. Então, esse inconsciente arquivado em nós é o que representa a nossa necessidade de reparação com o mal que a gente produziu ou com o bem que a gente fez. Porque aí a gente está em regime de colheita. O inconsciente nada mais é do que a terra da qual a gente vai lançar a semente. A semente ela pode ser boa e dar frutos, ou ela pode ser uma semente ruim e dar espinhos. Então, quando ela dá espinhos, é justamente o espírito passando por experiências necessárias para limpar esse inconsciente, que ele acumulou informações ao longo do tempo, limpar eles de detritos espirituais que acarretam em peso evolutivo, que impedem a evolução desse espírito. Então, expiação é basicamente isso. É o espírito se limpando do mal que ele mesmo produziu nessa ou em outra existência. Agora, a provação é quando o espírito ele adquire uma determinada virtude e as experiências que ele vai ter a partir dessa aquisição vão ser experiências para testar se aquela virtude está fortalecida ou não. Então, isso é provação. A partir do momento em que veio o entendimento, que veio o esclarecimento e que veio uma determinada dose de limpeza, através da expiação que a gente já viveu, existe a provação, que é o espírito fazer jus ao conhecimento que tem diante das experiências. Então, provação é um teste, expiação é uma limpeza. É só a gente colocar isso na cabeça. Expiação é quando o espírito está passando por uma limpeza interior. Provação é quando o espírito está se qualificando para que ele possa atingir um outro patamar de evolução espiritual. O nosso mundo, ele é caracterizado pela expiação e pela prova. É claro que isso aí deve ser encarado por nós como num sentido coletivo. Isso não significa dizer que, enquanto individualidades, já tenham espíritos que já tenham se livrado desse regime de expiação em provas e já estejam num outro momento evolutivo, mesmo vivendo aqui. Porque o que acontece? A leitura da noite nos informa sobre isso. Existe um fluxo de emigração e de migração entre os planetas. E esse fluxo ele é responsável por ajudar cada planeta no seu nível evolutivo que ele se encontra a fazer a transição para um novo estado evolutivo. Então, por exemplo, aqui a gente está no mundo de expiação em provas. Isso não significa dizer que não tenham espíritos aqui vivendo já num patamar que se vive em mundos felizes, por exemplo, e um mundo já de regeneração. E por que esses espíritos aqui habitam? Para que eles possam ajudar a nós nesse processo de transição de um mundo de expiação em provas para um mundo de regeneração. Então precisa haver esses professores que aqui vêm, que aqui chegam, para nos ensinar um caminho adequado de superação das nossas expiações, de boa vivência das nossas expiações e de boa vivência das nossas provações. Assim como também existem espíritos primitivos que aqui chegam para poder aprender alguma coisa. Então existem tanto espíritos evoluídos, como espíritos inferiores em comparação à categoria geral que marca o nosso planeta. Então essa é uma realidade. E dentro dessa realidade, nós estamos submetidos a todos os testes que a providência divina nos impõe a título de elevação espiritual. Eu espero estar sendo um tanto quanto claro na minha explicação. Mas mundo de expiação em provas é basicamente isso. Existem uma multiplicidade de espíritos aqui inseridos,
né, que vão servir para que os nossos processos individuais de evolução aconteçam com mais intensidade. E para que isso aconteça, é preciso a diferença que marca diferentes patamares evolutivos, porque a partir dessa diferença é que a gente cresce. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos muito a aprender com esses livros que a doutrina espírita, por exemplo, nos trazem, que são carregados de grande sabedoria, sem dúvida nenhuma. E quem trouxe isso até nós, certamente foram espíritos que não mais se encontram nesse patamar de expiação e provas, e vieram aqui para nos passar roteiros de vida. Só que com esses espíritos a gente aprende, mas com os espíritos ignorantes, nós também temos muito a aprender. Só que geralmente a gente ignora o aprendizado que vem de baixo. Então, o que acontece? Para dar um exemplo mais prático disso aqui. Para evoluir, nós precisamos ter contato tanto com a sabedoria como com a ignorância. Por quê? Porque com a sabedoria a gente vai se preenchendo da teoria que vai indicar para nós a vivência que a gente deve ter para que a gente possa evoluir. A ignorância vai nos apresentar o material de teste necessário para ver se tudo aquilo que eu estou aprendendo se aplica também na prática. Porque senão não passa de brincadeira, gente, senão não passa de bobagem. Então é por isso que no mundo precisa haver essas diferentes categorias de patamares evolutivos para que a gente possa preencher o nosso espírito, tanto com a luz que vem de cima, e aqui eu não quero que me entendam mal, mas com a luz também que vem de baixo, que nem sempre a gente sabe valorizar. Então a gente pega e lê um bom livro, a gente assiste uma boa palestra, e isso é muito bom. Mas é muito bom também nós termos a oportunidade de conviver com uma pessoa difícil, dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, tá certo? No meu ambiente escolar. Por quê? Porque a palestra é maravilhosa, mas a pessoa de difícil trato, de difícil convivência, ela também vai ser boa para mim. Vai depender do olhar que eu tenho perante ela. Porque vamos dizer assim, com as instruções eu vou ter a teoria e com eles eu vou ter a prática. É como numa faculdade. Você passa alguns anos dentro da sala de aula aprendendo a teoria e depois você vai para o estágio. Você vai para campo para praticar. Então, o amor, a teoria, ela só se traduz efetivamente como sendo propulsora de evolução quando ela é revertida em aspectos práticos da vida. Eu lembro muito, sabe, Kelly, do Emmanuel, quando ele conversava com o Chico, a respeito do trabalho que Chico Xavier tinha que desenvolver. Emmanuel era o mentor espiritual do grande médium de Uberaba, evidentemente, e ele dizia o seguinte: Chico, não basta escrever livros, é preciso formar leitores. O que ele estava querendo dizer com isso? Não basta escrever livros, é preciso formar leitores. Ele estava querendo dizer o seguinte: não basta você escrever aí 412 livros, que foi o que ele escreveu, psicografou. É preciso formar leitores no sentido do exemplo vir à frente da teoria. Porque isso era o que ia cativar as pessoas para o conhecimento da obra que deveria vir a posteriori. Então é muito interessante a gente compreender isso, a fim de que a gente possa entender que os processos evolutivos do planeta compreendem tanto espíritos que vão estar num patamar superior, como espíritos que vão estar num patamar inferior. Mas todos eles colaboram com a nossa evolução, nesse sentido dos aprendizados que nós precisamos para poder evoluir dentro de um mundo de expiação e provas. Essa leitura é muito grandiosa, né, gente? Demais. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando. Boa noite a todos, aos internautas também. E é com grande satisfação que a gente está aqui para fazer mais esse estudo, né? O Ives esclareceu muito bem, quase que não vai sobrar nada para mim. Brincadeira, viu, Ives? Mas é o seguinte, gente,
essa questão da reencarnação, né? Eu acho que assim, a maior oportunidade, tenho certeza, a maior oportunidade que a gente tem, enquanto espíritos, e a gente fala espíritos, somos nós, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem que evoluir junto com os outros espíritos, a gente imagina que é um desencarnado. Não, nós somos espíritos. Então, na doutrina espírita, a gente aprende a diferenciar como espírito e alma. Enquanto eu estou encarnado, eu falo alma, para a gente entender. Enquanto eu desencarno, a gente passa a falar espírito. Eu acho que isso é muito importante, a gente entender isso, para daí a gente começar a entender outra parte, né? Nós estamos lidando aqui com espíritos, com almas. E essa questão da evolução é muito interessante, gente. Sabe por quê? Do lado de lá, é muito bem feito, é muito bem estudado, é muito bem planejado. Todos os espíritos que estão vindo aqui, até mesmo, às vezes, assim, né, tirando aí um pedacinho da conversa do Ives, tudo isso que ele explicou, né, desde que ele começou a falar, às vezes fica meio assim na cabeça da gente, né, tanta coisa, mas é tudo tão certo, nessa coisa que parece tão complicada, é tudo tão certo, nada está no lugar errado. Até mesmo os espíritos, eles são um pouco, vamos falar assim, misturados, para um ajudar o outro. Olha que maravilha. Então, a gente não pode falar, por exemplo, que a Terra, aqui está falando, né, mundo primitivo e tal, está falando de selvagens, depois vem as raças semi-civilizadas. Isso é o nosso progresso. E ele está afirmando que aqui, realmente, é um planeta de provas e expiações, né? E que nós estamos nessa mistura, que, na verdade, no final das contas, estamos todos num barco só. Alguns mais na frente, outros mais atrás, outros do nosso lado, para nos ajudar. Ô, gente, quer ver isso na casa da gente, com os filhos, por exemplo? Quem tem mais de um aí, 2, 3, o tanto que é diferente um espírito do outro. Tem aquele que nasce, parece para acalmar, para apaziguar o negócio. Não é? Vocês já repararam isso? Dentro de casa, gente. Aquele espírito que vem mais evoluído, aquele que vem para acalmar, para apaziguar, para trazer paz. E a gente vê que é uma mistureba mesmo dentro de casa. Tem aqueles que às vezes dá mais trabalho, né? Que às vezes até a gente, pai, mães, né? Pais que estamos agora, não somos, estamos. A gente acaba falando mais daquele que dá trabalho, não é? Porque é aquele que tem que ser mais assistido de perto. E geralmente o outro já vem, aquele que ajuda, aquele que fala uma palavra para consolar, consola a mãe, consola o irmão, não é? Tranquiliza o ambiente. Então é tudo muito bem planejado, gente. Às vezes a gente pensa assim, está tudo errado, estou na família errada, está tudo errado. Eu acho que desde que começou está tudo errado. Mas não tem nada errado. Às vezes o nosso comportamento, né, que nos leva a viver uma vida, às vezes, que a gente não queria. No final das contas, a gente não quer, mas a gente acaba levando. Porque a gente não presta muita atenção nessas coisas. Nesses até desafetos nossos, porque eles vêm também, através das reencarnações, eles vêm também dentro da nossa casa, justamente para mexer com a gente. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo com que cresça mágoas, cresça ódios, e que aí você perde o sentido do negócio. Porque está falando aqui, qual que é o sentido desses espíritos, às vezes, que vêm, que a gente fala assim, mas puxa vida, fulano parece que veio e foi para me espizinhar a vida inteira, me agulhar a vida inteira, me alfinetar a vida inteira. Mas não é. São oportunidades de crescimento, falando aqui. Está nos explicando aqui. As oportunidades que a gente tem de crescimento, na maioria das vezes, a gente não enxerga como se fosse. Por isso que a gente acaba errando. Nós enxergamos, às vezes, como um sofrimento muito grande, doloroso, complicado, sacrificante. E aí a gente perde essa oportunidade.
Porque esses que estão perto da gente, que a gente coloca como espíritos difíceis de lidar, às vezes a gente fala assim, não, fulano é muito genioso. A gente às vezes fala assim, não fala? Já escutei muito essa palavra. Fulano é muito genioso. É aquele que é difícil, a gente sabe. É aquele espírito difícil, que não aceita muito as coisas, mas que vem justamente para nos testar. Porque se não fosse assim, não estaria perto de nós. E a gente sofre, muitas vezes, por achar que a gente não merece esse tipo de espírito perto da gente. Tinha que ser um espírito que me agradecesse. Estou fazendo tudo por ele? Por que não me agradece? E a gente esquece de perceber isso, o estágio em que cada um está. Alguns mais fáceis, mais flexíveis, vêm para nos ajudar. O outro, mais complicado, esse genioso, vem justamente o contrário, para que nós o ajude. Então o negócio é esse, gente. É uma roda assim, ó, ela vai girando. E a gente vai ajudando, a gente é ajudado, a gente faz, a gente recebe. A gente cria crédito, a gente cria débitos. O que são as expiações e são as provas, que o Ives acabou de explicar agora muito bem? É simplesmente isso. A gente vai na escola, não vai? A gente vai na escola, aprende, às vezes não aprende, sofre, tem que estudar. Ah, mas eu não quero estudar. Mas tem que estudar. Não é assim? Aí vamos para a prova. O que é a prova na escola? Aqui, fulano, ó. Escreve aí o que você aprendeu. Você não vai colar nada, você não vai perguntar nada para ninguém. E você vai colocar aqui o que você aprendeu. E assim, é a reencarnação. São as provas e expiações. Vamos voltar lá, fulano, para ver o que você vai aprontar. Aí a gente combina. Não, porque eu quero ir assim, quero vir sem um braço, quero vir sem uma perna, para me aprender, não sei o que mais. Olha, você tem certeza? Ô, gente, é combinado, não é brincadeira não, é combinado mesmo. Tem certeza, fulano, quer ir desse jeito? É, eu quero ir desse jeito. Chega aqui e atrapalha tudo, porque primeiro a gente esquece, né, que já é uma naturalidade nossa, porque senão nós não conseguiríamos, por exemplo, receber um espírito ali, que eu sei que me fez muito mal. Na outra, ele vai vir como filho meu? De jeito nenhum, não vou aceitar, não. Então, já é próprio para a gente, mais uma vez, em favor da nossa evolução. Então, quando chega aqui, primeiro a gente esquece. E aí, quando chega o sofrimento, as fases difíceis, as desgraças que a gente fala, né, a falta de graça, as desgraças que vão chegando e a gente nomeia assim, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. A gente acaba fazendo tudo errado. Por falta de parar, de pensar, de analisar, de nos entender. Como que eu vou entender o outro também? Como que eu vou entender aquele espírito que está ali do meu lado? Se eu não entendo nem o meu, não me entendo, que eu sou o espírito, não me entendo, não tem como. Então, o Santo Agostinho falava isso para a gente, né? Para a gente, esse autoconhecimento, e para a gente guardar pelo menos uns 10 minutinhos por dia, para a gente analisar o que foi feito, o que foi falado, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, para a gente começar a entender a gente mesmo, né? Então, ele fala aqui também, né, gente? Eu achei muito interessante ele falar aqui das raças selvagens, que são espíritos apenas saídos da infância. Então, eu acredito assim, alguns puxões de orelha a gente leva também. Quanto mais a gente estuda, né, a gente vai caindo na real. Porque, na verdade, esses espíritos que ainda estão na infância, vamos falar assim, aqueles que ainda estão matando, estão
né, nesse mundo assim, mais perverso do que a gente. Nós fomos assim também, mas nós estamos um pouquinho mais lá na frente, né? Então a gente vê essas pessoas com muito desprezo, com muito ódio às vezes, quando a gente fica sabendo de certas situações. Isso é natural nosso, né? Desperta esse ódio que a gente tem, essa ira. E ele fala aqui para a gente que são apenas espíritos saídos da infância. Aí a gente para e pensa, né? O julgamento. Será que vale a pena a gente julgar? Se são estágios que a gente tem que passar. E a gente tem 2 caminhos, né, gente? Nós temos o caminho da dor e o caminho do amor. Mas nós, na maioria das vezes, a gente vai pela dor mesmo. É quando a gente sofre, é que a gente começa a pensar nas coisas, nas pessoas, dá valor àquilo que eu não dava. Na maioria das vezes. Se conseguíssemos ir só pelo amor, ia ser muito bom, né? A gente ia resolver as coisas mais rápido. Mas, na verdade, a nossa evolução, assim, ela se acelera bastante quando a gente chega nessas fases de dores, doenças. Eu sempre falo das doenças aqui, porque é uma coisa que, para nós, é difícil a aceitação. É difícil a gente entender que doenças vêm para a cura do espírito. Como nós somos ainda muito material, então se eu vejo que está danificando isso daqui, que é o meu corpo, que a gente deve cuidar, né? Se eu vejo que está danificando isso aqui, eu me desespero. E passo a não pensar e entender que pode ser libertação do espírito, pode ser a doença, pode ser e na maioria das vezes, a libertação do espírito, a nossa libertação. Então, nós temos que começar a pensar além desse corpo, além desse mundo, além. Começar a enxergar as pessoas além do que ela está me apresentando, porque daí vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil eu aceitar a relação desses espíritos que estão do meu lado, que estão junto na caminhada comigo. Gente, dentro de casa é o mais difícil. Por quê? Porque é ali que a coisa vai se resolver. É ali mesmo que eu vou fazer a opção de evoluir ou de continuar parado. É ali. Doloroso, às vezes? É. Difícil? É. Mas a oportunidade maior está lá. Dentro de casa. É com aquele mesmo que está lá todo dia e junto, de uma maneira ou de outra, mas está lá. São aqueles. Então, acho que a gente tem que começar a ver o outro de uma maneira diferente, né? A entender, começar a entender o porquê das coisas. A gente tem uma mania, às vezes, de contar as histórias. Fulano, você viu? Olha, que absurdo, falou isso, fez aquilo, não sei o que mais. Mas espera aí. Por quê? Tinha alguma razão para isso? Será? Será que estava passando por um momento complicado? E eu não sei. E a gente esquece de fazer isso. Tem duas perguntas aqui muito boas e elas estão interligadas, aí eu vou responder, você também comenta depois. Primeira diz assim: boa noite, a expiação nos é imposta? Provação são escolhas feitas por nós?
E a outra é: os espíritos que encarnam na Terra vivem provas e expiações simultaneamente, ou esses processos ocorrem de forma isolada? Aí pergunta inteligente. Como saber se estou aqui em regime de provas, para provas ou para expiações? Bom, vamos na primeira aqui. A expiação é imposta sim, porque a lei de causa e efeito é uma lei universal. Então, plantou, você vai ter que colher. Ponto. É a mesma coisa de você dar um murro na parede e não querer sentir a dor. A partir do momento em que você vai dar um murro na parede, você vai sentir a dor, porque é da lei, é lei natural. Então, a expiação é imposta nesse sentido, porque a cada ação que você vai ter uma reação. Então, não é Deus castigando, é uma consequência natural do dinamismo da vida. Por quê? Porque faz parte da lei. Então, se é lei natural, essa lei natural vai se processar à sua revelia, independente da sua vontade. É a mesma coisa de uma ferida. Você abre uma ferida, independente de você querer ou não, a cicatrização vai acontecer. Porque existe uma regra biológica atrelada à nossa capacidade regenerativa, imunológica, que vai fazer a ferida fechar. Então, quer dizer, a expiação ela é uma consequência natural das nossas escolhas, das nossas ações. A aprovação, você disse muito bem, ela já pode ser uma escolha. A aprovação ela é mais flexível do que a expiação. Expiação você não tem escolha, você fez o mal, você colhe o mal porque é da lei. Agora, a aprovação, como ela é um teste que você se predispõe a passar por ele, aí o seu livre-arbítrio ele já começa a determinar uma maior liberdade no sentido de eleger para você ou não essa ou aquela experiência. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um indivíduo que durante uma existência inteira, a única coisa que fez foi dar prejuízo financeiro, calote nos outros, passava os outros para trás e não tinha escrúpulo nenhum de dever e não pagar, de enganar para obter vantagem. E o indivíduo, ele desencarna nessas condições, né? Muitas vezes de furtar, de desviar recursos que não lhe pertencem. Vamos supor que ele desencarna nessa condição. E aí vem um arrependimento, primeiramente. Depois vem a expiação, ou seja, ele vai sofrer processos semelhantes àqueles que ele fez sofrer em outrem. Ou seja, ele vai passar por essa situação. Depois que ele passar pela expiação, ele vai ver se ele está pronto para novos desafios, no sentido de testar a sua fraqueza naquele sentido. Porque se a fraqueza dele é nesse sentido, vamos dizer assim, mais vinculada a finanças, e a partir do momento em que ele já expiou naquele sentido, e que ele já se arrependeu, e que ele já se predispõe a reparar, aí vem a aprovação. E aí eu estou lá no mundo espiritual, eu, Ives, que cansei de passar os outros para trás, em outras existências, comi o pão que o diabo amassou, aí chego no mundo espiritual, eles falam assim, olha, você já passou pelo que tinha que passar, mas vamos ver se você está bom mesmo. Você vai reencarnar, e você vai ter um trabalho em algum departamento financeiro, de um banco, sei lá, de uma lotérica, você vai trabalhar com dinheiro. E você vai trabalhar com dinheiro que não é seu, para ver se você realmente aprendeu. Ou seja, todas aquelas inclinações do passado que o indivíduo tem, dessa vez vão ser testadas para ver se ele vai vacilar de novo, ou se ele vai resistir. A partir do momento em que ele resiste à provação, ele se liberta do mal. Entende? Então, eu trouxe esse exemplo porque eu desconfio que eu tive problema na área financeira em outras oportunidades. Porque o que eu já trabalhei mexendo com dinheiro, em tesouraria, essas coisas, não está de brincadeira. Parece que todo o emprego que eu tenho tem a ver com mexer com o dinheiro dos outros. Tá? Então, quer dizer, pode ser que essas experiências repetidas que eu tive,
através da dinâmica da vida, tenha representado para mim um teste para ver se eu ia reincidir no antigo mal que me fez cair, ou se eu já me fiz capaz de superar. Então, a aprovação, ela é sempre um convite para o indivíduo, para ver se ele vai ou não se submeter a determinados testes, a título de fortalecimento espiritual, dentro daquela fragilidade que um dia ele já teve. Então, a expiação não tem como você fugir, mas a aprovação ela é mais flexível. Porque às vezes numa proposta como essa, você fala assim, eu não estou pronto ainda. E aí toca o barco. O dia que você se sentir pronto, você pede o teste, para ver se você está pronto mesmo. Porque a espiritualidade não quer que ninguém erre, ninguém reencarna para falir. A gente reencarna para acertar. O que faz a gente se desviar da rota é o nosso livre-arbítrio, sempre muito contaminado pelas nossas más tendências, da qual a gente não conseguiu superar. Então, a expiação, sim, é uma imposição, não tem como escapar. E a aprovação, ela é mais flexível, no sentido de eu poder escolher ou não, dentro das necessidades que eu trago. Agora, no sentido aqui, de eu reencarnar em regime de expiação, não significa que eu não vou ter provação também. Eu vou ter expiação como uma maneira mais genérica de aspectos que eu vou ter que experienciar na minha caminhada evolutiva. Mas em alguns aspectos da minha vida íntima, eu vou ser provado. Agora, a categoria genérica que eu estou inserido é de expiação. Não significa que uma provação ou outra eu não venha a viver. Também, com a provação é a mesma coisa. Eu estou em regime de provação, isso não significa que eu não vou expiar em algum ponto da minha vida. Mas a categoria genérica da minha existência é de provação. Então isso ocorre sim. A gente tanto expia quanto prova, como somos provados ao mesmo tempo. Só que o que acontece é a porcentagem, sendo maior de um lado, naturalmente será menor de outro. Tá certo? Então a gente reencarna nesse duplo aspecto aí. Comenta para nós também, Ken. Essa questão das provas e expiações, né? Quando a gente está aqui, vira meio que uma mistura, né, Ives? Porque nós temos vários esquemas e vários lados a serem trabalhados. De repente, a gente pode estar numa expiação em alguma área, igual o Ives, ele mais ou menos identificou a relação dele na parte financeira, né? Então, a gente tem vários lados a ser trabalhados. Então, eu posso, sim, às vezes, estar passando por expiação em alguma e provando em outras, que eu às vezes, já dei um passo para frente. Então, vira meio que uma misturada. Né? Não é, nossa, agora eu descobri que aqui eu estou provando. Mas provando o quê? Provando em que área? Em que parte? Nós não somos tão diferentes, iguais e diferentes ao mesmo tempo. Nós somos esse espírito que tem várias pendências e essas expiações que chegam até nós é justamente para a gente consertar essa área nossa que precisa de uma demanda maior. Aquela que já foi mais ou menos trabalhada, deixa aqui no cantinho que daqui a pouco nós vamos fazer a aprovação dela. Sabe, gente? É um negócio meio assim, não tem uma coisa... Né, Ives? Tem uma coisa certa, o Ives está aqui para espiar. Coitado, mas tudo, né? Desde que nasceu em todas as áreas, vai ter que espiar tudo, mas vai sofrer, então. Então, não. Na medida que a gente vai reencarnando, que a gente vai tendo essa oportunidade das encarnações nossas aqui, nós vamos desenvolvendo. E, às vezes, nós vamos desenvolvendo mais um lado do que o outro. E justamente esses espíritos que estão perto de nós, que nos acompanham, é justamente para fazer essa troca. Para que a gente casa, gente? Não é à toa, não. Geralmente,
o marido, aquele espírito ali, ele tem pendências em que, na maioria das vezes, a mulher, o espírito que está ali, mulher, já resolveu e ajuda, e vice-versa. Entende? A troca. Por isso que eu falo novamente, que não vale o julgamento. Não vale mais. Nós temos que parar com isso. Porque do mesmo jeito que eu tenho áreas que eu já passei assim, tranquilo, o Ives ainda está pendente. E vice-versa. Sabe? Então, quando eu julgo, Ives, você é isso. Aí eu estou falando assim, eu sou perfeito, porque eu não sou assim. Pode até que não seja, pode até que nessa área você já passou. Pode ser que você já passou até pela prova. Mas e as outras áreas que estão pendentes? Você esquece? Só porque aquela você já passou? Em matemática você passou, você vai deixar a geografia para trás? Vai deixar a história para trás? Aí você é péssimo em história, você é ótimo em matemática. Eu vou falar assim, Ives, sou muito melhor do que eu sei. Matemática, olha quanto que eu tirei aqui. Vai falar assim, e história, quanto que você tirou? Ixi. História, Estão entendendo o negócio? Que não vale mais a gente julgar, não vale mais a gente apontar. Não vale, gente. A gente está no caminho só. Nós temos que nos ajudar para a gente ficar mais forte, sabe? Eu vejo que nós estamos fracos. Nós estamos sem forças para lutar pelo que a gente quer. Porque nós estamos distantes dessas pessoas, desses espíritos que são colocados perto de nós. Nós estamos muito distantes. Sabe? Quando a gente dá um grito dentro de casa com aquela pessoa que está aqui do meu lado, está aqui no meu ouvido, aqui, que eu não preciso gritar, aí eu falo, será por que eu estou gritando? Por que eu estou gritando? Eu grito com aquela pessoa que está lá longe, lá, que eu vejo minha amiga, eu falo assim, fulana, espera aí, quer te dar um oi. Mas aqui, do meu lado, eu não preciso gritar. Então, quando eu grito com aquela pessoa que está do meu lado, o que eu estou falando? A distância. Estamos pertos em corpo, mas os espíritos estão muito distantes. Estão muito separados. Então, nós temos que começar a prestar atenção nisso também. Né? Nós estamos aqui para nos ajudar. Hoje eu ajudo o Ives, amanhã vem a minha amiga ali e me ajuda. Sabe? O negócio das provas e expiações é mais ou menos isso, gente. Eu ajudo, só para a gente entender, tá? Eu ajudei ele aqui agora. Então, eu estou com um crédito, entre aspas. Estou com crédito. Aí, quando eu preciso da ajuda, eu ajudei, não ajudei? Estou com crédito. Aí eu sei que eu estou com crédito. Aí, quando eu preciso da ajuda, eu vou lá no Ives e falo assim, ô Ives, precisando de uma ajuda. Aí ele fala assim, nossa, mas infelizmente, justamente hoje eu não vou poder te ajudar, de coração. Se não fosse hoje, eu poderia. Eu falo assim, mas puxa vida, aquele dia eu te ajudei. Você precisou, eu te ajudei. Mas a gente esquece que tem uma outra pessoa lá do meu lado, lá que poderia me ajudar. Está pronta. Porque eu tinha crédito, porque eu ajudei ele. Isso é a lei da ação e reação. Na hora que eu planto, eu vou escolher. Mas eu não tenho livre-arbítrio? Tenho. Na hora de plantar. O livre-arbítrio também tem limite, né, gente? Porque senão, nossa senhora. Tem limite. Porque eu tenho outro. Eu tenho outro. Então, meu livre-arbítrio, ele vai até no limite aonde começa o livre-arbítrio do outro. Eu não posso entrar no dele, não. Então, quando eu estou plantando, eu vou escolher, sim. Vou ter o livre-arbítrio de escolher o que eu vou plantar. Mas na hora que eu vou colher justamente aquilo que eu plantei. Aí não tem livre-arbítrio, não. Não, eu plantei foi laranja, quer colher que é a banana ali. Não, mas você plantou foi laranja, como é que você vai colher banana? Não tem jeito, não. Gente, tem mais uma pergunta aqui.
Dá tempo ainda, né, de responder? Boa noite. E se a pessoa arrepender das coisas ruins antes de falecer? Ajuda no processo evolutivo? É o que eu comecei a falar em relação a doenças. Por quê? Quando essa doença vem... Gente, vamos entender. A doença vem no corpo, né? Corpo, matéria. Quando essa doença vem, ela atinge o nosso corpo, estou purificando o meu espírito, certo? O processo é mais rápido quando acontece isso. Por isso que, às vezes, né, muitas vezes, bate lá na nossa porta. É para a gente acordar mesmo. Que os nossos coitados e dos nossos amigos espirituais, nossos mentores, às vezes, cansa, né, de tentar nos mostrar e a gente não enxerga. Então, vai ter que falar, nós vamos ter que dar um jeito, porque não tem jeito mesmo, não. Enquanto não parar, enquanto não adoecer, não vai aprender. Então, gente, se ajuda, é lógico que ajuda. Vocês já repararam que aquela pessoa que está em fase terminal, né, ela sabe que ela vai desencarnar e não vai demorar? O que ela vem a falar com a gente? Ali nesse momento, será que ela lembra que ela poderia ter comprado um carro naquele ano, ela poderia ter trocado, ou ela poderia ter trocado de casa, ou ela poderia ter conseguido mais bens materiais? Vocês já viram alguém, nessa situação terminal, falar isso? Poderia ter trocado o carro, poderia ter comprado uma casa, poderia ter ganhado mais dinheiro. Vocês já ouviram de alguém, em fase terminal, falar isso? Já, gente? Não fala, não. E é justamente para isso. Essa sensibilidade que a gente perde quando a gente está aqui. E quando a gente está nesse processo aqui, que a gente sabe que não vai demorar para a gente desencarnar, nós começamos a pensar nas coisas, nas pessoas, e naquilo que a gente deixou de fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês, deve ser muito difícil. A gente chegar numa fase dessa e falar assim, puxa vida, o que eu deixei de fazer? E nessa agora, infelizmente, eu não tenho mais tempo. Deve ser muito angustiante, sabe? Muito. E o que a gente ouve dessa pessoa, na hora desse desencarne, são coisas que a gente fala assim, bobas, sabe? Poderia ter abraçado mais. Tem a música Titãs, fala isso, né? Poderia ter abraçado mais, eu poderia ter falado mais eu te amo, eu poderia ter dado mais atenção, eu poderia ter escutado mais, eu poderia ter entendido mais, poderia ter dado mais valor. Mas aí já é tarde. Já é tarde nessa, né, gente? As oportunidades, a gente tem depois, sim, mas a gente não sabe mais com que espíritos que virá, como que virá, quando que virá, sabe? Talvez pode demorar mais tempo até se encontrar de novo. Então, já teve gente que falou assim para mim, esse negócio no espiritismo é muito fácil, que aí eu falo assim, a gente deixa para outra. Pelo contrário, a gente aprende aqui que a gente tem que correr atrás e que a gente tem que evoluir o que a gente puder agarrar e o que a gente puder resolver nessa. Porque eu não sei quando eu vou poder voltar, com quais espíritos eu vou poder voltar, com quais demandas, com que família. Vai ser outro planejamento. Eu vou ter oportunidade, sim. Sempre eu vou ter. Mas eu não sei quando mais eu vou encontrar com aquele espírito que precisava. Então, é justamente o contrário. Nós temos que começar a prestar atenção nisso, sabe? Porque aqui fala também dessa seleção, sabe? Que é feita, que já está sendo feita há algum tempo, para a gente passar para o mundo de regeneração. A gente vê que já está uma mistura muito grande. Às vezes, acontecimentos que a gente olha e fala assim, nossa Senhora, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse mundo nosso? Sabe? Mas que faz parte do processo, que faz parte da evolução. Então, o que ele fala aqui? Aqui, provas e expiações não é o nosso primeiro mundo, como não vai ser o último. E que há muito tempo nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, expiações e provas para o regeneração. É outro conforto que a doutrina espírita nos dá.
Porque nós temos a certeza de que a gente está evoluindo. É triste, não é? A gente pensar, às vezes, que a gente está caminhando para trás. A gente está voltando. Mas nós não estamos, não. Às vezes, a gente dá uma paradinha, sabe? E assim, se você está numa corrida, você está ali, lado a lado com seu companheiro ali, de repente você cansou, né? Ah, não dou conta mais não, pode ir. A impressão que dá, qual que é? Que você voltou. Todo mundo foi. Você ficou. Então, a sensação é que você regrediu. Mas a doutrina espírita e o espiritismo explica para a gente que não há essa regressão de volta. Eu já aprendi, eu já passei, agora eu vou voltar. Não. É sempre para frente. Mas tem estágios, às vezes, que a gente, sem perceber, se estaciona. Fica parado. Então, a sensação é que a gente está voltando. Bom, apenas um comentário, né, do arrependimento. Se ajuda muito porque você muda o padrão vibratório, né? Se você arrependeu num momento, alguns segundos antes de você se desencarnar, você muda o padrão vibratório. Isso não apaga o mal que foi feito, tá, gente? Mas isso ajuda no seu, por exemplo, no seu processo de resgate, vamos dizer assim, num processo seu de conscientização mais rápido. Agora, precisa ser um arrependimento sincero. Não pode ser aquele arrependimento semelhante à pessoa que foi preso, né? Já viu aquelas entrevistas com pessoa que foi pego em flagrante e vai ser preso? Aqui, você está arrependido do que você fez? Tô, mas é porque foi preso. Né? Então, aquele arrependimento que você se arrepende porque você está com medo do que você vai encontrar depois da morte, esse arrependimento também não vale. Tem que ser um arrependimento pela reflexão profunda daquilo que você fez, em que você agora reconhece e não concorda que foi bom. Essa é uma questão íntima, porque a gente engana os outros, né? Mas enganar a própria consciência ninguém engana. Então é só esse adendo que eu faço. Esse arrependimento, ele precisa ser um arrependimento legítimo, um arrependimento que vem do fundo da alma. Então a gente agradece a paciência de vocês, aqueles que nos acompanham, né, pela internet, e até a próxima. Muito obrigada. Agradecemos a paciência, né? E espero que a gente tenha brotado a sementinha aí de vontades, de estudos, de conhecimentos e de querer mais. Uma boa noite a todos, aos internautas também.